Bom, pessoal, primeira coisa, óbvio, desejar um 2023 com muita saúde para todos os amigos e todos seus entes queridos e com certeza que esse ano seja bem melhor do que o 2022. Bom, a primeira coisa já foi dita, então vamos à segunda, para já de cara tirar o elefante que está na sala. Essa pedra laranja que vocês estão vendo é uma pedra brasileira, tá? Uma Sigma Fênix. Eu comprei no Rei da Cutelaria e a designação lá no Rei da Cutelaria é Pedra Laranja 404. É isso mesmo. Eu entrei em contato com eles via e-mail perguntando se essa 404 era a Sigma Fênix e tive uma resposta rápida e atenciosa falando que sim e tal. Pois muito bem, eu considerei o preço muito baixo, muito barato, tá? Praticamente R$40 cada pedra e o frete ficava em R$21 mais ou menos. Aproveitei e comprei duas. Cabral, porque ela gasta muito? Pelo contrário, isso é uma pedra que você vai ter para o resto da sua vida e vai passar para a geração seguinte se você tomar cuidado com ela. Eu tenho certeza que muita gente já viu na internet vídeos do pessoal falando sobre as Norton India Stone, né, para serem usadas com óleo, né? São pedras muito boas que não se desgastam, não embarrigam, porém, com o tempo de uso, elas vão perdendo a capacidade de corte. Por que isso? Porque ela é uma pedra em óxido de alumínio, até aí nada demais, dependendo do bonde da sinterização, ela poderia se desgastar, tá? Mas não, ela é basicamente óxido de alumínio com um mínimo de aglutinante para dar uma liga melhor. E quando ela é sinterizada, ou seja, quando ela é levada a uma alta temperatura sob pressão, ela semifunde essas partículas, criando um sistema que é chamado de célula aberta. O que é célula aberta, Cabral? É que as partículas elas não se fundem juntando as superfícies totalmente. Elas tocam uma na outra e fica uma série de canalículos entre essas partículas. Por isso, as células ou poros que elas formam não são estanques, não são como se fosse um monte de meia casca de ovo encostada perfeitamente uma na outra, sem deixar espaço, e o que corta é essas arestas. Ela tem essas células, o que corta são as arestas, porém há uma série de canalículos entre essas células. Por isso célula aberta. E é por isso que ela é porosa. É por isso que ela bebe água. Se você pingar água aqui, ela chupa a água até numa rapidez assim, interessante. E o que acontece com essa água? Vai vazar lá embaixo ou dos lados. Ela não retém água, porque ela é igual eu estou falando, é uma série de canalículos. Cabral, ela é eficiente? Gente, eu recebi essa pedra ontem, eu tentei fazer o vídeo ontem, gravei o vídeo, para minha surpresa, quando meu irmão foi passar para o computador, não tinha vídeo, tinha 20 segundos só. Então eu falei com ele, vou refazer isso amanhã, e esse amanhã é hoje. Então, gente, essa pedra Sigma Fênix laranja, ela é em óxido de alumínio, ela corta bem. Qual o grit? Gente, esse tipo de pedra cerâmica sem aglutinante, ou com pouco aglutinante, ou com pouco ligante, que não é uma matriz embebida de partícula abrasiva, ou seja, é basicamente só a partícula abrasiva, ela não tem tamanho de partícula, ela tem grit equivalente, ou seja, o padrão de riscamento que ela produz é equivalente a um grit ou uma partícula tamanho X, tá? Eu botei aqui do lado a barrinha da Victorinox porque é exatamente a mesma coisa, é óxido de alumínio quase puro, é colocado algum tipo de aglutinante, gente,
para melhorar o processo, tá? Mas ele não é a matriz para o óxido de alumínio. O óxido de alumínio em si forma a pedra e as células e os canalículos, tá? Então ela só está aqui para mostrar que é exatamente a mesma coisa. Inclusive, essa barrinha da Victorinox, como ela já foi lixada, ela é um pouco menos abrasiva do que a pedra na forma que ela vem, tá? Outro detalhe, ela é 20, mais arredondando, 20 centímetros por 5 por 2, tá? Extremamente plana, vamos dizer que em termos práticos, a planicidade dela é muito boa, inclusive nas laterais, as arestas são bem vivas, todas elas, é uma pedra bem cortada, bem conformada, e eu estava querendo uma pedra com as características que essa pedra tem para meu uso. Por quê? Porque eu tenho usado uma antiga pedra carborúndio dupla face minha, seca. Ah, Cabral, você faz o desgaste. Não, gente. Ela é para um caso, por exemplo, eu estou usando uma lâmina minha e ele deu relativos danos ao microfio. Se eu for refazer isso numa haste cerâmica, vai levar um tempo absurdo que eu não estou disposto a fazer. O que eu faço então? Usando essa carborundo, eu refaço o último desbaste de alívio, normalmente em torno de 10 graus aí de cada lado, mas isso pode variar de lâmina para lâmina, mas vamos colocar como 10 graus de cada lado. Então isso, para se fazer numa pedra carborundo, é absurdamente rápido. É assim, é coisa de segundos, não chega um minuto, gente. Então é muito rápido. Qual o problema? A carborundo que eu estou usando, ela libera relativamente fácil a partícula. Então faz uma lambança com aquela areia, que é carbeto de silício, e como ela fica na escrivaninha, na escrivaninha que fica o computador, aquilo cai em cima da mesa, pode cair no teclado, você põe a mão em cima, faz uma lambança danada. O que eu faço com essa pedra? Eu lavo, gente, quando está com muita areia, aí realmente eu levo para debaixo da torneira, passo uma escovinha só para tirar a areia e pronto. Mas se é uma coisa rápida, eu limpo com borracha. Mas mesmo assim, mistura aquele macarrãozinho da borracha com o farelo dela, porque ele não embebe todos os farelos, mistura, continua sendo lambança. Então eu estava querendo uma pedra que fosse agressiva, ou seja, fizesse um desbaste rápido e não soltasse partícula. E aí eu vi vídeo no canal do Tiago Assunção, né? Eu vou deixar o vídeo dele, para quem quiser mais detalhes sobre a pedra, na descrição. E aí, conversando com ele, eu falei assim: ô Tiago, eu vou te pedir uma dica aí, porque você tem experiência direto com ela. Ela solta partícula ou quase não solta? Quase não solta. Eu falei: opa, já está uma coisa a meu favor, porque até então eu não podia afirmar, sem ter contato direto com ela, que ela era uma India Stone brasileira, né? Ele falou: não solta partícula, tem uma abrasividade boa, mais ou menos comparável com o lado fino da carborundo. Aí eu perguntei, a pergunta-chave: Tiago, borracha apaga o aço dela? Ele falou: não, Cabral, borracha eu já tentei, não é efetivo. Aí um amigo do Tiago e também do canal, o Matheus, entrou na conversa e falou assim: ó, Cabral, borracha não tem efetividade nela. Eu falei: tá, mas ela continua cortando, Matheus? Ele falou: não, ela fica com aquele sombreado escuro, acinzentado, mas continua cortando. Eu falei: tá. Aí essa pedra chegou ontem para mim, é lógico que eu fui testar e tal. E aí a primeira coisa, vamos testar o padrão de riscamento. Como é que nós vamos fazer isso? Foi muito bem, gente, como eu sempre fiz nas outras, usando isso aqui, ó, um preguinho com a cabeça, dei X passadas na carborundo limpinha no lado fino, deixei lá,
Deixei as mesmas X passadas nessa pedra, coloquei ali. Passei na minha Falkniven 800, lógico que não o mesmo número, porque ela é bem mais fina, então você gasta mais para desgastar, para mim ver o padrão de riscamento. E fiz a mesma coisa na minha pedra natural, que aqui eu tenho uma amostra dela, lá embaixo eu tenho um pedaço mais largo. Como vocês veem, esse lado nunca foi usado, só esse aqui. Às vezes esse aqui, mas esse aqui nunca, jamais, ele é o original dela. E essa aqui precisou de muito mais passada, porque obviamente ela é mais lisa, entre aspas, dá um acabamento bem mais polido. E aí fui comparar com a minha lupinha de 60 vezes, tá? Pegava os preguinhos, colocava as cabeças certinho, uma rente à outra, e comparava. Pois bem, o padrão de riscamento dessa pedra Sigma Fênix, ou laranja 404, segundo o rei da cutelaria, é bem parecido, gente. É bem parecido, porém, o dessa pedra é mais refinado e mais homogêneo, tá? A velocidade de desgaste, em termos práticos, gente, é praticamente a mesma coisa, tá? Da pedra limpa, a carborundo limpa, tá? Depois que ela começa a formar uma laminha, aí você consegue refinar o padrão de riscamento e deixar ele mais difuso, ou seja, ele não fica tão nítido por causa das partículas soltas. E essa aqui também permite você dar um refino, tirando a pressão depois que você já fez o desgaste. Você dá umas passadinhas quase sem pressão que você refina. Mas essa pedra, gente, eu acho, tenho quase certeza, que ela aceita uma certa modulação. Ou seja, você consegue torná-la um pouco menos agressiva ou um pouco mais agressiva. Cabral, você vai fazer isso? Não. Ela se mostrou para mim ótima para o que eu quero. Um desbaste que eu considero agressivo, ou seja, o lado fino da carborundo tem uma boa agressividade. Ela estando limpa e tal, e essa daqui perde muito pouco em agressividade. Então, para mim, funciona. Dá um excelente acabamento para fio, para você fazer o microfio, porque ela, como eu já falei, ela não solta partícula, então você não vai ter o fio, a borda extrema, impactando em partículas soltas. Outra coisa que você percebe nitidamente, as partículas que aderem na lâmina são partículas de aço, são magnéticas, ou seja, basicamente só tem aço ali, tá? Suja pra caramba o dedo, porque é só o aço e ele é bem fininho. Aí nós já vamos chegar num ponto que eu vou discordar do Tiago e do Matheus. Eles me disseram o seguinte: borracha não é efetivo. Pois bem, essa superfície é a que vai ser usada, está praticamente nova, já foi usada algumas vezes e tal. Essa aqui é a terceira ou quarta vez que ela está suja assim, já foi limpa. Eu usei a lateral para ver, tá? A lateral, vocês estão vendo esse padrão meio tigrado, isso é de uma serra usada para cortar. Ah, Cabral, significa que não é plana? Não, ela é plana, mas o efeito serra ainda existe. Não atrapalha em nada você fazer o fio, tá? Não atrapalha em nada. Vocês veem que o lado de cá é mais regular, não tem tanto o efeito serra. Pois muito bem, como limpar essa pedra? Gente, como eu já havia dito, a borracha aqui está bem gasta, mas vamos tentar com ela. Minha borracha quase foi, vamos tentar uma outra borracha aqui. Ou então empurrar essa aqui, que tá uma dificuldade. Lá embaixo eu não uso essa borracha, eu uso... Ixi. Eu uso a borracha escolar comum, que é bem mais eficiente.
Nossa, eu não tô com nada para empurrar essa borracha. Tô sim. Vamos tirar ela e pronto. Vamos lá. Aí. Agora sim, agora dá para usar. Isso aqui em tempo real, tá, gente? Nada de acelerar vídeo, nada de fazer corte, tempo real. Olha só meus dedos, só de segurar na lateral da pedra. Pois bem, praticamente limpou tudo, ficando uma ligeira sombra só. Uai, Cabral, então quer dizer que o Tiago e o Mateus mentiram ou se enganaram? Absolutamente não, gente. A minha teoria de por que eles disseram que borracha não é eficiente é a soma de duas teorias. Uma, eles molharam a pedra. Tá? Em algum momento, eles molharam a pedra. E aí o que acontece? Como ela é uma pedra porosa com um sistema de canalículos intercomunicantes, as partículas muito finas de aço, com a umidade, desceram para dentro desses canalículos. Tá? E aí o que acontece? A borracha só está pegando o que está na superfície, dentro da célula rasa. O que desceu para dentro do canalículo, a borracha não atinge para o metal grudar nela e ela remover. Então é por isso que eles me disseram que a borracha não é eficiente. Tá? Essa é uma. E a outra teoria é porque eles condicionaram ou recondicionaram a superfície. Quando ela vem, ela está 0 km e aqui ela está 0 km, você olhando com uma lupa, você não vê tantos poros assim. Ela parece uma superfície mais fechada, entre aspas. Por quê? Eu acredito que na sinterização e no acabamento que eles dão, aquela superfície dela está mais ou menos fechada mesmo, tá? Com pequenas espículas e tal, então não tem muitos canalículos à mostra. Aí o pessoal do Rei da Cutelaria me faz um grande favor, porque tem o dístico deles impresso na pedra com o quê? Com laser. Então, esse disco aqui com esse logo e a escrita Rei da Cutelaria é feito a laser, igual faz a inscrição numa lâmina de aço. E essa parte mais escura, eu tive o cuidado de observar com a lupa de 60 vezes, ela é uma superfície bem irregular. Na verdade, ela lembra muito uma pedra de arenito, tá? Com aquelas partículas abrasivas, com as cavidadezinhas entre as partículas, lembra muito o arenito. E aí eu fiz outro teste. Eu pinguei uma gota de água na coroa e uma gota de água na parte não impressa com laser. Aqui a água foi absorvida, mas levou um tempinho e aí absorveu mais lentamente. Aqui foi praticamente instantâneo. Ou seja, aqui os canalículos, além dos poros, estão bem abertos, tá? Então eu imagino que ao condicionar ou recondicionar a superfície, eu aumento a porosidade e com isso, de novo, na presença de água ou às vezes até seca mesmo, aquelas partículas muito finas de aço adentram o canalículo, onde a borracha passa a não atingir mais. Então você limpa a superfície, entre aspas, mas aquele aço que penetrou está aparente ali, então fica um sombreado, porém, isso não interfere em absolutamente nada na efetividade da pedra. Tanto é que mesmo manchada do jeito que ela estava cortando ainda, tá? Mas eu tenho por hábito, por exemplo, nas minhas hastes cerâmicas, nas minhas pedras cerâmicas, quando ela mancha, eu já venho com a borracha apagando tudo. E é o que eu vou fazer com essa. Tanto é que eu tenho um gasto
grande, entre aspas, de borracha escolar, eu compro aquelas borrachas grandes e corto para ir usando. Eu já estou usando uma dessa há mais de ano e meio, né? Já estou nos 2 últimos pedaços dela. Mas é isso que eu queria falar com os amigos. A borracha é eficaz sim para limpar, gente. Como vocês podem... tá ficando um sombreado, tá, mas isso não interfere na eficácia de desbaste da pedra, tá? Cabral, quando você vai precisar recondicionar a superfície? Gente, essa é uma resposta estritamente individual para cada um, para os usos que ele dá e a frequência que ele usa. Porque com o tempo, esse sistema de células abertas, ela vai desgastar as arestas, tá? Que cortam. E no isso acontecer, você vai perceber que a lâmina começa a deslizar mais e não ter o mesmo desgaste, ela começa mais polida do que desgastar. Aí nesse ponto chegou a hora de recondicionar. Como é que você vai recondicionar, Cabral? Olha, gente, toda cerâmica minha eu recondiciono ou usando esse tipo de lixa 80, tá? Extremamente, aliás, essa aqui é 60, melhor ainda. Extremamente rígida. Eu apoio numa superfície plana, poucas passadas, ou então uma cinta lixa nova minha. Normalmente 50, 60, até 80 ou 100 funciona bem. Qual o segredo? O segredo, gente, é não passar muito. Você vai levar segundos nessa tarefa. Quando ela estiver glazeada, ou seja, o metal estiver deslizando aqui porque ela está polida, entre aspas, nas arestas. O Tiago usou um termo no vídeo dele que é coroada. Você bota numa superfície plana, bota a lixa, umas poucas passadas, uns poucos segundos e pronto. Sua superfície está recondicionada. Principalmente se você usar carbeto de silício, que é mais duro que o óxido de alumínio. Pode ser usado óxido de alumínio? Pode. O problema é que você vai achar o óxido de alumínio pouca coisa mais abrasiva ou mais grosso, entre aspas, que essa, e aí não vai ficar um serviço muito bom. Então você pode usar ou pedra diamantada, ou placa diamantada, ou uma lixa d'água 80, 100, 60, nova de preferência. Tem que estar molhado? Não, não tem que estar molhado. Porque quanto maior o tamanho da partícula abrasiva, mais espaço tem para depositar o resíduo da pedra. Então não vai interferir, ainda mais que o uso vai ser rápido. Ou você pode usar um bloco de cimento desses de construção, ou um próprio cimento grosso aí no seu quintal. Você joga um pouquinho de água, porque ele vai formar uma areia, você vai jogando água para ele ficar sempre limpinho, põe o pé em cima e dá umas passadas ali, rapidinho ela condiciona. Gente, é questão de segundos mesmo. O segredo é não fazer isso com baixa pressão nem por muito tempo, senão você volta uma certa efetividade dela, mas arredonda muito dessas células e aí ela não fica tão efetiva, tá? Então, Cabral, essa pedra é para substituir a carborundum dupla face? Não. Ambas têm funções um pouco diferentes. A dupla face é mais eficiente no lado grosso para fazer um desbaste rápido e pesado. É um pouquinho a coisa mais eficiente no lado fino. E é eficiente por mais tempo. Mas ela dá barriga, ela dá uma canoa, ela dá uma abaulada. Isso não acontece. Porém, essa perde a efetividade de corte. Então, eventualmente, você vai ter que fazer isso. Então, uma tem uma vantagem, outra tem outra desvantagem. Cabral, mas eu estou com pouco dinheiro. Ô, gente, é como eu já falei, uma carborundum dupla face custa R$40, vai durar o quê? Uns 10 anos. Essa aqui custa R$40, vai durar a sua geração, a do seu filho, se tomar cuidado, ainda a outra. Então, não vejo como um investimento muito caro. Mas, Cabral, eu só quero para retocar fio, retocar o desbaste e alívio, e só posso comprar uma. Então eu compraria essa.
porque ao contrário da carborundo, como ela não solta a partícula e tem a velocidade de desbaste e o padrão de desbaste bem assemelhado ao lado fino da carborundo, ela tanto serve para fazer a correção do fio como fazer o microfio final ou fio final. Porque isso eu já falei em outros vídeos, os amigos já sabem. O ideal para se fazer o fio final, quer seja microfio ou fio tradicional, é numa pedra bem rígida, que não solte abrasivo, para não danificar a borda extrema do fio, tá? Então essa pedra aqui faz isso. Agora fica a critério dos amigos. Ter as duas seria o ideal, tá? Ah, Cabral, eu posso usá-la molhada? Pode, não tem problema. Só que ela vai manchar mais do que vocês viram aqui, porque vai entrar mais. Ah, Cabral, e eu tenho que pôr óleo nela? Gente, olha, isso fica a critério de cada um. Eu jamais ponho óleo em pedra alguma na minha, mesmo nessa que os americanos chamam de oil stone, pedra que você precisa colocar óleo. Por que que eles dizem que você precisa colocar óleo? Porque a tensão do óleo é superior à da água, tá? A densidade é menor, mas a tensão é maior. O que que significa? Quando você está afiando a sua lâmina com óleo aqui, essas partículas bem finas de aço não descem para dentro do canalículo. Então a superfície da pedra tende a ficar sem sombra ou limpa por mais tempo. Ou você pode usar a pedra muito mais sem ela empapar e você ter que limpar com a borracha, tá? Eu jamais vou pôr óleo nela, que se eu não quero a lambança do farelo da carborundo, menos ainda eu quero lambança de óleo. Não significa que você não possa pôr. Se você quer pôr, não está importando com isso, ótimo, a efetividade da sua pedra vai ser praticamente a mesma, sendo que provavelmente você vai conseguir trabalhar com ela por mais tempo, tá? Por quê? Porque você não vai ter as células empapadas de metal tão cedo, vai demorar para isso acontecer, tá? Que mais que eu posso falar? Peso, gente, eu nem me preocupei em pesar, porque o peso disso deve ser correto. É só vocês olharem no site, ou o Thiago deve falar no vídeo, o peso exato da pedra, esse não é o problema. A questão é, ao você não pegar a pedra, você sente que ela é densa, ou seja, ela é porosa, mas tem bastante partícula aqui, então ela tem um pezinho considerável. O importante que eu quero deixar para os amigos é, tudo que vocês virem na internet, e principalmente os americanos, têm uma tradição muito mais longa do que a nossa. Quando vocês verem um americano falando maravilhas da Norton India Stone, vocês podem saber que essa Sigma Fênix é a India Stone brasileira, com um detalhe. Me parece tão boa, se não for melhor, eu não posso afirmar, porque eu nunca tive uma India Stone nas mãos, quanto a India Stone da Norton, com um detalhe, é muito mais barata, tá? E olha que para o americano a India Stone já é bem barata. E essa Sigma Fênix ou Laranja 404 é ainda mais barata. Eu comprei duas, porque uma vai ficar no consultório, a outra vai ficar lá embaixo, no uso da escrivaninha, como eu já falei. Pode ser usada essas laterais, como eu já mostrei aqui, eu já usei. E principalmente, como ela é muito dura e os cantos, as arestas são bem vivas, bem feitas, você pode inclusive usar as arestas com pouca pressão para afiar dentes de lâminas, tá? Lâminas dentadas ou serrilhadas. Você pode usar as arestas das faces. Como eu já falei, nesse tipo de pedra tem uma face que eu jamais uso, e no caso vai ser a face do disco do rei da cutelaria. Porque tem o disco? Não, porque ele serve como indicação, só por isso, tá? Não é para não desgastar ou estragar, apesar de que pela qualidade dos produtos que eles oferecem, preço eu respeito, tá? Mas não é por isso não, é só porque serve como um indicador de qual face está no uso. E vou usar as outras faces dela, tá? Dependendo do tamanho
da lâmina que eu for afiar, posso usar inclusive essa, tá? O resumo da minha impressão inicial dessa pedra: excelente pedra, gente. Não sei com que velocidade, em termos dos meus usos, tá? E eu já vi que ela desbasta D2, S30V, só não usei o ZDP nela ainda, tá? Até o M42 com 64 de dureza, para ela foi tranquilo, tá? Porque eu tenho algumas lâminas nesse aço e uma delas eu quis refazer um desbaste ali, foi assim, ó, 2 tempos, tá? Não perdeu a abrasividade, nada, tá tranquilo. Então, eu queria compartilhar isso com os amigos, lembrando sempre, vou deixar na descrição os 2 links do Thiago Ascensão falando sobre essa pedra, inclusive com imagens de microscopia aproximada da superfície, tá? Só vou discordar dele e do Matheus, que me deu essa dica, e quem junto com o Thiago me fez bater o martelo para comprar essa pedra. A borracha funciona assim, tá? Limpa 100%, ou vou dizer que a pedra Smiths não limpa 100%, limpa 90 e tantos %. Mas limpa, tá? Principalmente com ela nova assim. Depois de condicionada, vamos ver. Mas uma coisa eu já percebi: mesmo que fique aquela sombra acinzentada aqui, não atrapalha a efetividade dessa pedra, a não ser que ela já esteja bem desgastada as arestas, tá? Porque é lógico, se desgasta a aresta, ela tem um desgaste, mas ele é imperceptível. Você não vê areia da pedra, você não vê partícula da pedra. Então, essa pedra, assim, caiu como uma luva para o que eu quero. E com detalhe, gente, se vocês fizerem o desbaste de alívio e derem um microfio final dela, fica um microfio espetacular, tá? E por que eu digo espetacular? Porque ele fica relativamente limpo. Se você souber fazer, por exemplo, usando a técnica que eu uso de não chegar a formar a rebarba, 0 de rebarba, muito regular, rapando o cabelo. Eu ainda não testei, mas se eu tiver o cuidado de dar uma terminação nela bem de leve e tal, eu acho que ela chega a fatiar cabelo. Lógico, eu não vou dar esse tipo de fio, porque eu já falei no vídeo anterior que é só para você se exibir. Função prática eu não vejo muita, tá? Mas dá um fio que rapa cabelo fácil, tá? Desde que você saiba afiar, tá? E é um fio muito agressivo. Bom, o vídeo terminou aqui, então como eu estava falando, eu vou repetir. Ela é excelente para dar um fio ou microfio final, porque dá um fio limpo e muito agressivo mesmo. Você vai fatiar tomate numa facilidade como você nunca viu, lógico, desde que a geometria da sua lâmina também ajude, né? Mas assim, se você souber afiar, o resultado que você obtém dessa pedra é simplesmente fantástico, tá? É muito bom. Cabral, o quão bom fica a superfície condicionada ou recondicionada? Não posso falar porque ainda não fiz isso. Do jeito que ela veio, para mim ela está perfeita. Está perfeita. Mas eu acredito que eu posso deixá-la igual ou ainda melhor usando lixa. 60, 80, tá? E podendo deixá-la um pouquinho menos agressiva ou um pouquinho mais agressiva. Mas a agressividade normal dela, que é pouca coisa inferior ao lado fino da carborundo, ou seja, o padrão de riscamento dela é mais homogêneo e mais fino do que o lado fino da carborundo, pouca coisa. É por isso que eu a situei em torno de 400 em termos de Waterstone. Se você levar essa equivalência para lixa, eu acho que em termos de lixa d'água fica aí em torno de 200, 220, tá? É muito boa a pedra.
E como eu falei, eu achei muito barata, e é como eu estou afirmando para os amigos, mesmo sem nunca ter tido em mãos uma India Stone Norton original. Essa aqui você pode, sem medo, chamar de India Stone brasileira, tá? Porque pelos vídeos que eu já vi, pelos comentários que eu já ouvi, pelos resultados que eu já vi, é tão boa quanto e mais barata, tá? E o acabamento é primoroso, é muito bom, tá? A Sigma tá de parabéns, tá? Essa Fênix é uma pedra fora de série, com um custo que para mim eu achei muito baixo, porque é uma pedra que vai te durar a vida inteira, só de vez em quando, dependendo da intensidade de uso e como você usa, você vai ter que recondicionar a superfície, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo. De novo lembrando, na descrição do vídeo vão ter 2 links do Thiago Assunção para os vídeos que ele fez sobre essa pedra, tá? Vai ter mais detalhes lá. Então eu só posso dizer o seguinte: Cabral, você recomenda? Olha, recomendo sim, tá? Porque para mim ela funcionou assim como uma luva, caiu como uma luva na minha necessidade. Pode ser que não seja a sua necessidade ou que você não goste, isso é outra questão. Eu dei as minhas impressões nos primeiros 2 dias de uso dela, tá? Ela funcionou em todos os aços que eu testei: aço carbono, aço inox, aço com mais volume de carbonetos de vanádio, como o S30V. Só não usei no ZDP 189, que é basicamente carboneto de cromo, 32% ou 36%, mas é carboneto de cromo, então é mais fácil ainda, tá? Então é isso. Eu recomendo aos amigos, quem quiser uma pedra para usar seca. Ah, Cabral, eu quero usar molhada. Ué, usa molhada, ela só vai apresentar mais sombra. Cabral, mas se eu usar molhada, como é que eu faço para limpar? Ué, usa borracha. Ué, a borracha limpa ela molhada? Claro que limpa. Onde o metal estiver na superfície, a borracha vai entrar em contato e vai remover. Agora, onde ele tiver descido um pouco mais, você entra com uma escovinha e sobre a água corrente, dá uma escovadinha nela e pronto, tá? Acredito eu. Eu não vejo necessidade de molhar as minhas. Não tem problema molhar, tá? Não tem problema. Mas as minhas não vão ver nem água nem óleo. Que isso fique claro. Elas foram compradas para serem usadas secas. Outro detalhe, gente. Parece brincadeira, mas não é. Para usar uma pedra seca, seja essa ou seja carborundo, você tem que diminuir um pouco a velocidade que você faz os movimentos na pedra. Não dá para pegar e friccionar muito rapidamente por mais tempo, não. Porque você vai falar, ah, quase não aqueceu. Onde você está tocando, não. Mas na borda extrema do fio, que é muito fininho, a temperatura sobe muito, então você pode ter um comprometimento desses poucos microns finais do fio, tá? Então use ela mais calmamente, não precisa ser aquela lerdeza também não é isso, mas um movimentozinho assim, sem muita pressão. Pode usar pressão, tá? Mas não acho interessante. Deixa a pedra cortar e não faça por muito tempo seguido. Você pode fazer uma sessão louca dando umas pausazinhas, como o fio também tem muito aço atrás dele e está em contato com ele, resfria rapidamente. Dá uns intervalinhos de alguns segundos antes de ficar fazendo. Apesar de que, como eu estou falando, a eficiência dela é alta, tá, gente? É bem eficiente. Eu tenho certeza que quem comprar não vai se decepcionar. Eu acho, né? Pelo menos quem usar pedra como eu uso para as finalidades que eu uso. Agora é lógico, cada um pode ter sua opinião, pode achar que não gostou, tá tudo tranquilo. Mas é isso. Então era só para comunicar aos amigos que eu adquiri as pedras, testei uma delas, a outra vai ficar no consultório para uso aqui no consultório, tá? E assim, fiquei bem encantado com o resultado que ela deu.
e com o custo-benefício dela, que eu achei assim, fora de série. E, de novo, parabenizar a Sigma pelo acabamento e o cuidado no fazer, tá? A pedra tá nota 10, tá? É isso por esse vídeo, mais uma vez, desejando 2023 com muita saúde para todos os amigos e todos os seus. Um abraço.